Boa noite a todos, meus irmãos, nossos conhecidos e amigos aqui do Parque Espiritual Monte Alverne. Começando a palestra pública de todo sábado, às 20 horas. Hoje teremos a satisfação de receber aqui, no nosso auditório, nosso amigo, irmão, trabalhador da seara espírita, Francisco Araújo, que também milita no Centro Espírita Chão de Flores, o qual esta casa tem um grande carinho por eles. Hoje o tema que nosso irmão Francisco nos traz intitula-se Necessidades da Reencarnação. Então nós vamos passar rapidamente aqui as atividades, já que no último sábado nós pulamos. E é sempre bom listarmos as atividades para que aqueles que nos visitam pela primeira vez e os irmãos que estão em suas residências também tenham ciência, possam procurar o trabalho que mais lhes convier. Às segundas-feiras, aqui no Auditório Allan Kardec, temos o estudo das obras de André Luiz, sob a direção de nosso irmão Luiz Cláudio. Este grupo é aberto aos interessados. Nas terças-feiras, às 17 horas, nós temos a abertura do Bazar Meimei. Às 20 horas, a abertura da farmácia fitoterápica Dr. Aníbal e também o Anel de Luz. Nós temos a participação dos irmãos no passe individual, na meditação, aqui no Anel de Luz, como nós chamamos carinhosamente. Esse trabalho do Anel de Luz é aberto ao público também. Nas quartas-feiras temos o trabalho mediúnico de cura, terapia mediúnica, aqui no Auditório Allan Kardec também. Na quarta-feira se pede que as pessoas interessadas cheguem um pouco antes, às 19h30, para se ambientar e também fazer uma ficha, ou mesmo já entregar a sua ficha de tratamento aos irmãos responsáveis por esse atendimento. Quinta-feira, aqui também no auditório, temos o grupo de Frei Albino, que é a atividade de desobsessão mediúnica aqui em nossa casa, sob a direção de nosso irmão Giovan. A primeira parte é aberta ao público, a segunda parte fica restrita aos médiuns desse trabalho da desobsessão. Na sexta-feira, às 20 horas, também aqui no Auditório Allan Kardec, o grupo do desenvolvimento mediúnico, sob a direção de nosso irmão Luiz Cláudio. Essa atividade também é aberta ao público. Chegamos no sábado, um dia de grande atividade e movimento aqui em nossa casa, iniciando às 8 horas da manhã, 8h30, por volta de 8h30 da manhã, o café comunitário da Irmã Dulce, aqui aqui um pouquinho abaixo do nosso auditório, temos ali a cozinha, carinhosamente chamada, o espaço da Irmã Dulce, onde se realiza esse café com oração aos irmãos interessados. Às 9 horas temos a abertura do Bazar Meimei, temos as aulas de yoga, temos também a evangelização infantil. Em seguida, a abertura da farmácia fitoterápica às 10 horas, plantão de passes também aqui no Anel de Luz. E às 20 horas temos a reunião pública aqui no auditório, também Allan Kardec. Esses trabalhos do sábado também são abertos ao público. Além dessas atividades, o Monte Alverne também tem alguns grupos que fazem outras atividades também filantrópicas. Por exemplo, aos domingos, às 8 horas, temos o grupo que se reúne aqui na casa de Irmã Dulce para confecção de sopa, de alimentos. Solidariedade que Alimenta, chama-se esse grupo. Às quintas-feiras, por volta das 18 horas, temos o grupo da Irmã Dulce, que se reúne toda semana para levar a música, a alegria, o evangelho, o sorriso aos pacientes do hospital de base. Nossa irmã Isa participa dessas atividades,
nossa irmã Dora, temos o Sérgio Paulo também, que já é conhecido aqui da nossa casa. Todas as quintas-feiras, essa atividade, do grupo da irmã Dulce. O primeiro domingo de cada mês, nós temos as atividades que fazem a sopa, os irmãos fazem a sopa, carinhosamente chamada de sopa do tio Tom. E todo o terceiro domingo de cada mês, temos a caravana de São Gabriel, que parte daqui, do Monte Alverne, por volta de 8 horas da manhã, se dirige até a cidadezinha aqui próxima, cerca de 70 quilômetros, São Gabriel, no caminho de Alto Paraíso. Nossos irmãos do grupo levam cestas básicas, levam roupas, alguns mantimentos, evangelho também, muita alegria, muita satisfação. É um trabalho que já tem vários anos. E essas atividades assistenciais também são abertas ao público. Os interessados de participarem de uma atividade dessa, uma doação, uma caridade muito grande, primeiramente a nós, os mais envolvidos, e em seguida aos nossos irmãos. Então, são atividades muito importantes para a Casa Espírita e para todos nós que buscamos um trabalho solidário, de envolvimento com o Evangelho do Cristo. Qualquer dúvida que os irmãos tenham, aqueles que nos assistem também, Monte Alverne dispõe de alguns canais nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Qualquer dúvida, os irmãos podem acessar esses canais. E as palestras ministradas aqui aos sábados ficam arquivadas no YouTube. Basta adicionar palestras MA maiúsculo, né? As iniciais de Monte Alverne. Palestras MA, todas as palestras que foram proferidas aqui ficam lá arquivadas, basta os irmãos acessarem. Então nós vamos pedir agora a nossa irmã Dora fazer a prece inicial. Por favor, Dora. Amado Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, onde sempre podemos contar com o amor, com a solidariedade, com a acolhida e, sobretudo, com os ensinamentos do Cristo. Te pedimos, Senhor, que abençoe essa noite de trabalho, que abençoe o nosso irmão que proferirá a palestra da noite e que cada um de nós possa voltar para suas casas sentindo-se abraçado e amparado pela luz do amor, pela espiritualidade superior. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Agradecemos a Dora pela prece inicial. Vamos pedir ao nosso irmão Acácio fazer os 5 minutos de comentário iniciais aqui, por gentileza. Boa noite a todos. A nossa leitura inicial é do livro Boa Ideia, pelo espírito de Pastorino, e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles. Eu abri ali acaso, né? Acaso que não existe. E a nossa mensagem de hoje ela é intitulada Orar pelas autoridades. Quase sempre as opiniões e comentários em torno das autoridades constituídas são precipitados e depreciativos. A palavra canaliza vibrações boas ou más.
Ninguém faz ideia do peso que os homens públicos têm sobre os ombros. Reflita. Você na cadeira de ministro de Estado ou de um governador faria melhor? A autoridade geralmente atua num contexto político, social muito complexo, feito de burocracias, leis e pressões. Pouca gente conhece os meandros da administração pública, mas quase todos se acham no direito de opinar e criticar. Se a situação ou a circunstância não lhe permite elogiar esse ou aquele representante do poder, então silencie, pedindo a Deus saúde, força e luz para todos aqueles que foram chamados a exercer funções de maior responsabilidade junto ao povo. Pois bem, meus irmãos, uma breve consideração a respeito dessa nossa mensagem de hoje. Eu iniciaria aqui pelo segundo parágrafo. A palavra canaliza vibrações boas ou más. Bom, quem já militou na administração pública, verifica a dificuldade que é para conduzir as ações. São ações complexas, muitas vezes com recursos parcos e que tem que ser distribuído, atendido em vários setores. São coisas bem difíceis. Imaginemos aí a nossa casa, com os nossos vencimentos mensais e todas as nossas responsabilidades que nós temos que acudir. E temos que, muitas vezes, não temos outros rendimentos a não ser do nosso trabalho assalariado. E dali nós temos que socorrer todos os setores para poder sobreviver. E hoje, principalmente aí com o desenvolvimento aí da mídia, essas possibilidades aí de acesso às mídias sociais, o que a gente observa são críticas, críticas e críticas, muitas vezes infundadas, disseminadas sem responsabilidade de se verificar a veracidade e que aquilo ali possa vir afetar as pessoas, causar às pessoas gratuitamente uma série de aborrecimentos. O verdadeiro cristão, penso eu, ele tem que agir com caridade, em todos os setores. Primeiramente, caridade com aqueles que nos cercam, aqueles que vieram junto de nós e estão compartilhando mais proximamente conosco a nossa caminhada, o nosso grupo familiar. Muitas vezes se observa falta de paciência, de tolerância, de caridade com aqueles que nos cercam. E isso dissemina de uma maneira geral na comunidade e principalmente com os dirigentes. Eu sempre, nas minhas orações, eu rogo a Jesus, aos irmãos da espiritualidade de luz, que assistam, que orientem, intuam aqueles nossos irmãos que têm grandes e graves responsabilidades na condução de nossa sociedade.
Aqui nesse segundo parágrafo, como eu disse aqui, a palavra, ela atrai. Só críticas, só verificando o lado ruim das coisas. Temos que ter caridade, temos que pedir, principalmente para esses nossos irmãos com esses encargos pesados sobre os ombros, lucidez, orientação. Eles possam estar sempre assistidos pelos irmãos da espiritualidade de luz. Todos nós temos grandes e graves responsabilidades. Junto do nosso grupo familiar, junto da nossa comunidade. E a nossa tônica, aquilo que deve orientar os nossos passos, as nossas decisões, é sempre caridade. Caridade para aqueles que ainda não nos entendem. Para caridade para aqueles que pensam diferente de nós. E assim, nós vamos contribuir com Jesus na construção da terra regenerada. Aquela terra prometida aos mansos e aos pacíficos. Muito obrigado. Agradecemos ao irmão Acácio. Com a palavra, o Francisco agora. Boa noite a todos. Enquanto eu estava vindo para cá, a gente traz a palestra já pronta já há algum tempo. A gente traz, né? Aí, roteirozinho, né? Aí a colinha, mas aí a espiritualidade acaba mudando, né? Vai analisando nosso público encarnado, nosso público desencarnado, e vai mudando alguma coisa. E aí a gente gosta de chegar mais cedo, para que, se eles forem mudar de novo, a gente ter tempo, né? Então a gente roga muita assistência da espiritualidade que nos ajude a transmitir a mensagem. E somos agradecidos ao Monte Alverne, essa casa que a gente viu nascer há tanto tempo, por nos conceder a responsabilidade de vir aqui falar, não o que nós pensamos, né? Vim falar o que a doutrina ensina para a gente, o que os espíritos trouxeram para cada um de nós, através das obras de Allan Kardec, as obras que vieram depois com o nosso querido Chico Xavier. Então, para o nosso tema, a gente escolheu, né, a casa nos deu essa liberdade, necessidade de encarnação. E aí a gente pergunta, necessidade de encarnação ou necessidade de reencarnação? E a gente diz que uma coisa e outra, porque aprendemos no Livro dos Espíritos que todos os espíritos passam pelas experiências corpóreas. Todos. A diferença é que alguns vencem os obstáculos, e Emmanuel nos explica isso com muita propriedade no Consolador, são chamados espíritos eleitos. São raros no universo, pouquíssimos. Jesus é um deles. Espíritos que evoluíram em linha reta, passaram pelas fileiras, como diz o Livro dos Espíritos, da ignorância, ou seja, do desconhecimento, mas não passaram pelas fileiras da maldade. Então, todos nós carecemos de voltar à matéria, até que nós sejamos espíritos totalmente despojados das ilusões, das imperfeições, dos vícios, das máculas que trazemos no nosso corpo espiritual, todas as vezes que ferimos, que magoamos a uma pessoa. Então, nós temos essa necessidade.
está dentro dos princípios que a doutrina nos oferece, que são 5, né? Deus, ou seja, o Criador, imortalidade, as criaturas, nós, evolução, pluralidade das existências, ou seja, precisamos de muitas experiências, e comunicação. Todas as outras revelações estão dentro desses princípios. Por exemplo, pluralidade dos mundos habitados. Está no item 2, evolução. Evolução universal. Ou seja, todos os globos e todos os seres de todos os globos passam. Então nós temos necessidade de voltar à matéria. Os motivos são vários. Não trazemos mais a pureza de quando o Pai nos criou. Mergulhamos em águas que não deveríamos, caminhamos por caminhos equivocados, praticamos ações aos quais nos envergonhávamos no mundo espiritual, e uma das coisas que mais atormenta o espírito é o débito não quitado e o vício não vencido. Essas são as razões que levam o espírito a necessitar da matéria. Mas não é só isso. Os espíritos amigos, Calderaro, um deles, nos ensina que o corpo espiritual, ou seja, para a gente ter aquela túnica para o banquete, né, nós precisamos trabalhar para que ela tenha a pureza de sentarmos à mesa sem nos envergonhar. E ao contrário da parábola, não é um rei que chega perguntando para a gente por que nós estamos à mesa sem a túnica nupcial. Nós que olhamos no espelho de nossa própria alma e contemplamos que ainda não temos as virtudes. Certa mulher, se aproximando das cercanias de nosso lar, contemplou a sua túnica e viu lá 58 rostos de criança. Estão lembrados, né? E ela não pôde entrar na cidade. Mas nós voltamos porque entramos pela misericórdia divina, porque temos benfeitores que nos amam profundamente, nos recolhem, muitas vezes como espíritos falidos, necessitados, e nos acolhem. Só que em determinado momento a gente olha e vê que nós percebemos que estamos numa festa, onde todos estão trajados com a roupa necessária para aquela festa. E nós olhamos para nós mesmos e percebemos que nós não estamos. Outra vez, a parábola, festim de bodas, gritando alto em nossas consciências. Então, isso é o corpo espiritual, que registra nossa passagem por várias existências. Então, os benfeitores nos ensinam que esse corpo espiritual tem tríplice situações em que ele pode se encontrar. A primeira, restringimento necessário. O que é isso? Restringimento necessário é você desencarnar e você sequer ter condições de saber que está no mundo dos desencarnados. Porque o seu corpo físico é igualzinho ao seu corpo espiritual, e o seu corpo espiritual é igual ao seu corpo físico. E você, né, nessa confusão, você não se adequa ao mundo dos espíritos.
Essa é uma das razões, das razões mais vulgares, né? Certa vez eu me vi fora do corpo físico, vi meu corpo dormindo e me vi em pé. E eu pegava no corpo, sentia o pulso, batimento cardíaco, e olhava, pensava, meu Deus, morrer seria isso? Então, se eu morresse agora, para onde eu iria? E fiquei olhando o corpo, dormindo e meditando. Então, esse é o restringimento natural. Certa amiga nossa, a mãe era vidente, ela desencarnou, e ela aparecia para a mãe e perguntava, mãezinha, você não me ama mais? Por que você passa a roupa dos meus irmãos e a minha você não passa? Por que você coloca comida para os meus irmãos e para mim você não coloca? A mãe, coitada, com a evidência muito grande, mas sem conhecimento, explicava para a filha que ela morreu. O desespero tomava conta. Então, restringimento é isso. A gente se vê no mundo espiritual da mesma forma que nós somos. Mas também não é só esse restringimento que nos limita a ser aquilo que a gente foi na Terra. É também, como diria Eurípides Barçanufo, enxerga carcerária, né? Ou seja, prisão. Muitos de nós desencarnamos e não conseguimos, ou melhor, morremos, né? E não conseguimos sequer se afastar do corpo físico. Passamos ali, alguns passam dias, semanas, meses, anos. Tem espírito que o corpo entra totalmente em decomposição e ele continua preso aos ossos. Acontece isso. A literatura espírita está cheio. Decorrência de quê? De uma vida equivocada que levamos. Enxerga carcerária. No livro Obreiros da Vida Eterna tem uma mãezinha, né? Que cometeu o aborto, né? Não cometeu o aborto, mas ela ia cometer e acabou que a criança foi salva e ela não. A espiritualidade entra no cemitério para enterrar um companheiro, até espírita, né? E olha, está a pobre criatura lá, presa aos restos em decomposição. E a espiritualidade, até para proteger a família, não podia fazer nada. Porque se corta o cordão, né, de prata, ela iria atormentar o marido e o filhinho, que não tinham culpa nenhuma das escolhas dela. Então, além desse restringimento e dessa enxerga carcerária, né, essa prisão, nós temos uma outra situação. Que o perispírito ele é ponte de luz para as esferas superiores. Ponte de luz. Desencarnamos e encontramos-nos já em planos elevados, onde as doenças, as misérias, a loucura e a obsessão já não existem, que mesmo na Terra. Mas isso é muito difícil sem voltar à matéria, sem voltar ao corpo físico. André Luiz nos explica que quando a colônia tinha 1 milhão de habitantes, apenas 4 conseguiram esse voo, essa alteração de patente, vamos chamar assim, sem precisar voltar à matéria. Então a gente olha para nós mesmos e nós vemos que nós temos dívida com pessoas, com a nação, conosco, com respeito a nós mesmos, porque o espírito não se perdoa enquanto ele não
ressarciu os seus débitos. Então nós precisamos voltar à matéria. Tudo isso é definido pelo peso específico da nossa alma. Nossa alma tem cheiro, tem cor, tem peso, tem vibração. E a matéria do mundo espiritual ela é dividida, né, por esses pesos. Então não adianta eu ser uma coisa e querer outra. Não funciona assim. A lei da gravidade funciona para a matéria perispiritual em outros níveis vibratórios. E se a gente não se ajusta, você não consegue viver ali. André Luiz, por caridade também, da mesma forma que nós somos recolhidos, foi levado até um plano onde a mãe dele se encontrava. Ele estava ali, mas não era dali. E aí, no colo da mãe, conversando, chorando, lembrando quando era uma criança, de repente ele perde a consciência e acorda nas câmaras de retificação da colônia. De volta. E ele fala quando eu estava lá, eu sabia que o veículo inferior estava lá embaixo. Olha como é que ele chama, veículo inferior. A dimensão espiritual natural dele. Então, o peso específico leva a gente para a região do mundo espiritual que a gente se adequa, que nós somos familiarizados. Dois espíritos tentaram driblar as leis da evolução, Lucas e Ascânio. Chegaram para os benfeitores e falaram, olha, a gente quer dar uma upgrade aí, né? A gente quer ir para a colônia de cima. Os benfeitores falaram, vamos ver, parece que vocês não estão com a condição necessária para isso. Vamos ver o passado. E durante 600 anos eles só tinham praticado o bem. Até que quando chegou no século XIV, final do século XIV, XV, eles se viram empurrando umas pessoas do penhasco. Essa marca estava pesando. Essa mancha, não era o rosto de uma criança, mas tinha aquela mancha no perispírito. E eles pediram para voltar para a matéria para ajudar no progresso da aviação. Viveram muitos anos aqui, já na idade, acredito, de 60, 70 anos, morreram num desastre de avião. Voltaram. O livro fala, ação e reação está até aqui, que voltaram há 2 meses. E aí o benfeitor André Luiz pergunta, e vocês? E eles conseguiram ir para tal esfera depois que morreram no avião? Não. Os benfeitores perguntaram, olha, quer continuar olhando para trás? E eles falaram, não. E resolveram ficar ali mesmo na colônia de nosso lar. Aí André Luiz faz uma pergunta interessante, né? Quer dizer que ninguém sobe aos céus se não estiver quites com a terra? E a resposta é dura, né? Ninguém sobe a plenos céus se não estiver plenamente quites com a terra. Então nós somos assim, viajores do tempo e herdeiros de nós mesmos. Chegamos no mundo espiritual, vemos a festa e olhamos que nós ainda não estamos com a roupa. Essa questão é tão grave que Allan Kardec, no livro A Gênese, diz que a matéria aqui é tão grosseira, o nosso perispírito, que ele é mais denso do que o perispírito dos planetas felizes do nosso sistema solar. E que nós não conseguiríamos viver lá
nem com o nosso perispírito. Faz sentido, né? André Luiz entrou em consciência e foi puxado para as câmaras de retificação. Então, reencarnar é uma necessidade, é um imperativo. E uma das questões mais graves para nós é o nosso passado espiritual. Dentro desse, ninguém sobe a plenos céus se não tiver plenamente quites com a terra. A gente recorda um espírito que foi recolhido certa noite no grupo do Chico. O espírito foi levado ali para as reuniões de esclarecimento, outra vez por misericórdia. Ficou ali 2 meses participando das orações, participando dos estudos, incorporava nos médiuns, contava a sua história, chorava, lamentava. E assim se passaram 2 meses. Foi recolhido a um abrigo do mundo espiritual. E esse espírito, depois de 10 meses, ele falava: eu quero voltar para a matéria. Por onde eu começo? E os benfeitores: reconcilia-te depressa com seu adversário. Ele deixava passar o tempo, igual a criança que espera a mãe esquecer para ir pedir o doce de novo, e chegava em outro benfeitor, trocava até de benfeitor. Eu quero voltar para a terra. Por onde eu começo? Reconcilia-te depressa com teu adversário. E assim foi. Aí ele volta no grupo do Chico para contar a sua história. Que no primeiro lustro do século passado, lustro é 5 anos, né? Então até 1905, ele viveu aqui na Terra, foi um jovem, foi bonito, foi sedutor, e encontrou uma jovem rica, que só era ela e o pai. E o pai já velhinho, doente, ela muito rica e ele ambicioso. Ele pensou: eu caso com ela, o pai morre, eu sou o herdeiro. Faça ser dono. E assim ele fez. E assim, ele casou com aquela jovem. Pouco tempo depois, o velhinho faleceu. Ele pegou uma procuração com plenos poderes e transferiu toda a fortuna da esposa para ele. O passo seguinte foi abandoná-la. Foi para a Europa viver, né? Viver a sua vida em jogos, bebidas, mulheres. E em pouco tempo, o dinheiro acabou. E ele pensou: no Brasil eu tenho uma esposa, né? Vou voltar para minha esposa. Agora nós somos 2 pobres. Quem sabe ela me aceita. E voltou. Quando voltou, percebeu que ela havia morrido há pouco tempo. Uma vida miserável, de fome, ela se prostituiu. E no prostíbulo ela contraiu doença e morreu. Ele, que já não estava bem da saúde, o remorso começou a bombardear o corpo. Logo ele volta também para o mundo espiritual. Não tinha o restringimento necessário que falamos. Ele tinha a enxerga carcerária. O túmulo foi para ele uma prisão. Durante 36 anos. Foi quando ele foi levado na reunião do Chico. 36 anos.
e vendo o espírito da esposa pedindo vingança, acusando ele, querendo o que pertencia a ela, e para não enlouquecer no mundo espiritual, ele volta de novo nos benfeitores. Eu quero voltar. Por onde eu começo? Reconcilia-te depressa com seu adversário. E quando os espíritos falavam isso, ele enxergava a esposa na frente dele. E logo ele entendeu que ela era a credora número 1. Eu quero ver a minha esposa. Engraçado, ele não tinha se arrependido, né? Até aquele momento ele não tinha perguntado por ela, onde é que ela andava. Nada. E os amigos espirituais falaram, ela não está aqui. Mas nós vamos levar você até onde ela está. E levaram a uma das cavernas imundas do mundo espiritual. Onde ela estava vinculada mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, com vários espíritos em condições piores do que isso. E piores do que ela também. Então a situação dela era um desastre total. Nem reconheceu ele. Então não era o espírito dela que ele via. Era uma forma, pensamento, porque como dizia Chico Xavier, a dívida acha o credor. Ela nem procurou, mas ele encontrou ela. E ele entendeu que não era ela, era a mente dele, porque o pensamento cria e a vontade da vida. Daí a razão de Jesus dizer que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E ele entendeu que era ela e que teria que voltar para a matéria para cuidar dela, do jeito que ele a transformou lá no mundo espiritual. Uma vida quase vegetativa em cima de uma cama. Iriam nascer os dois, irmãos, gêmeos, parto duplo, como diz ele. E durante uma vida inteira, ele teria que cuidar da ex-esposa, agora sua irmã. Nossos débitos são tão grandes que às vezes a gente não consegue pagar numa existência só. E aí a espiritualidade vai o quê? Vai fracionando. Esse espírito, ele conta exatamente isso. Que ele tinha uma dívida com ela, de cuidar dela. Mas não era só isso que ele devia para ela. Ele também devia dinheiro e moeda nacional. Ou seja, ele ainda precisaria de outras encarnações, porque aquela só era o suficiente para ele cuidar dela, restaurar ela física, mental e moralmente. Mas ele ainda devia a ela dinheiro e moeda nacional, como ele diz. Precisaria de outras encarnações para ressarcir. E aí a gente lembra do benfeitor, né? Respondendo, ninguém sobe ao céu se não tiver quites com a terra. Ninguém sobe a plenos céus se não estiver plenamente quites com a terra. Ele precisaria de mais de uma encarnação. Então não é uma questão só de precisar voltar para a matéria. É uma questão de devolver, como diz ele, repetindo as palavras da Boa Nova,
ceitil por ceitil, a sua credora. Quem somos os nossos credores? Os benfeitores espirituais dizem que se a gente for recordar, ainda que parcialmente, o nosso passado espiritual, nós somos sérios candidatos à loucura. Por isso que a doutrina é a religião, né, da vida única. Nós não temos várias vidas. Nós temos uma vida só. A vida do Espírito. Ora, ele está vestido com manto de células, o corpo físico. Ora, ele está despojado do corpo físico. Entramos em um corpo pelas portas do berço e saímos deste corpo pelas portas da sepultura, sem entrar e nem sair da vida, porque a vida é uma só. Então nós só temos uma vida. Temos existências necessárias, e dentro dessas existências a gente compreende, nós espíritas, que não temos motivo nenhum para ser racista, para agredir, seja quem for, porque nós estamos em determinada situação. Por exemplo, o Brasil teve quase 4 séculos de escravidão. Nesses 400 anos, quantas vezes nós vivemos aqui? Várias, não é? Então, com certeza, gente, muito provavelmente, vamos dizer, nós já fomos escravos, já passamos pela condição de senhor, de escravos. Passamos por todas as experiências necessárias. Talvez já tenhamos vindo para aqui para o Brasil em navios negreiros. Já envergamos a roupagem feminina, masculina, porque o espírito ele precisa vencer todas as experiências. E aqueles que não vencem, aí sim, vão cada vez mais se complicando nos seus distúrbios psíquicos. Então a gente precisa vir para reencontrar com o resultado de nós mesmos. Porque as reencarnações, elas são o quê? Solidárias. A Isa não deve lembrar, mas há muito tempo eu apresentei para ela e para o Ariston um rapaz, amigo meu, casado com uma amiga minha, lá no Chão de Flores. E depois eu trouxe essa família aqui no Monte Alverne. Era um rapaz espírita, era um rapaz que eu admirava muito ele, pela conduta dele, a forma como ele tratava a esposa, os filhos. Então eu gostava muito dele. Mas ele tinha uma situação, né? Era pai de um casalzinho, uma menina e um menino. E aquele menino, ele nasceu sem braços. Nasceu sem braços. E aí, o pai, sendo espírita, um dia, e eu sendo muito amigo dele, tendo liberdade, eu perguntei para ele: irmão, espiritualidade nunca falou para você por que o pequenininho, que era de doer, gente, uma criança sem braço, por que o pequenininho nasceu sem braços? Ele falou assim: Chico, mais do que falou, me mostrou. Uma vida passada, eu era fazendeiro. Aliás, ele não era fazendeiro, ele era escravo. E esse filho era
o fazendeiro, o dono dos escravos. E ele falou, olha, estava na reunião mediúnica e me mostraram todo esse quadro. Todo esse quadro. A fazenda, a rebelião, eu era o líder da rebelião e meu filho era o dono da fazenda. E o dono da fazenda descobriu que era eu que estava tramando tudo aquilo ali. Para servir de exemplo, aquelas chicotadas, depois mandou cortar meus 2 braços e me largou numa mata. Era tão real. A gente tem a impressão que as reencarnações são como os sonhos, né? Ele era médium de desdobramento, então ele saía do corpo e via. Era tão real. Eu senti o frio da noite e o corpo gelado. No outro dia de manhã, com rastro de sangue. Essa é a razão. Meu filho nascer sem braços. Essa é a razão. E ele falou uma coisa, por isso que eu estou contando essa história aqui, que me chamou muita atenção. Uma espécie de profecia, né? Ele falou assim, Chico, olha só. Se ele mandou cortar meus braços, ele nasceu sem braço. Pai falando do próprio filho, a gente sentia no olhar dele que ele não queria que o filho estivesse ali naquela situação. Mas ele não tirou só meus braços, ele tirou minha vida também. Sem braços ele já está. Será que na programação espiritual dele não está ficar órfão? É outra coisa que eu tenho medo. Deixar meu filho sozinho no mundo e sem braços. Poucos dias depois, chegou a notícia. Um acidente de carro. 5 pessoas, só ele foi a óbito. E o menino ficou sozinho, órfão e sem braços. Então, reencarnar é isso, a gente reencontrar com o resultado de nossas plantações. Por isso que eu falei no começo da nossa fala, falta 5 minutos, né, Sérgio? Por isso que eu falei no começo da nossa fala aqui, que quando chega no mundo dos espíritos, o que envergonha a gente é o débito não pago, é o vício não vencido, é não ter sido aquilo que a gente poderia ou deveria ser. Então nós temos uma jornada, todos nós somos filhos das estrelas, a ciência já diz isso. Até chegar a essa condição humana e um dia nós seremos anjos. O livro dos Espíritos diz, né, que viemos do átomo ao arcanjo. E que o arcanjo começou pelo átomo. E para concluir nossa fala, a gente lembra um pequenininho soneto de Adelino Fontoura, um poeta que o Chico Xavier recebeu, que resume tudo que a gente falou aqui nesta noite. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço. A ciência já diz que a gente é resto de supernova, de estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando as amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. É isso. O missionário da luz diz que a gente é réptil que saiu do mar, dos sargaços. Por séculos fui planta, em movimento escasso. Sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal. E no instinto da fera,
encontrei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e luz nas pupilas, a chorar e sofrer, para então compreendê-las. Hoje, pelo foro divino, Tribunal da Consciência, hoje, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Um dia todos nós seremos espíritos superiores, não eleitos como Jesus, mas seremos espíritos que quitamos nossos débitos, vencemos todos os desafios, conquistamos todas as ciências, adquirimos todas as sabedorias, porque os anjos são assim. Um dia nós seremos assim. Mas nem todos os espíritos reencarnam por essa situação. E aí cabe mais uma trovinha, só que agora é só uma trovinha, né? Maria Dolores, a poesia é grande, mas só a primeira estrofe já resume o que a gente falou aqui. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que as apresento e aquelas que não vejo, eis-me, Senhor, o desejo que cada dia me acalento. Deixe eu nascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores, Chico Xavier. Obrigado, gente. Muito obrigado, Francisco, por essa exposição da noite. Acredito que todos nós estejamos aqui muito satisfeitos, né? Principalmente os nossos irmãos desencarnados também, que comparecem à nossa casa, ávidos por essas informações. E me lembrei aqui também, Chico, durante a tua fala, de Jerônimo Mendonça, né? Cuja alcunha de gigante deitado já diz tudo. Ele também ficou 32 anos em cima de uma cama, cego, e venceu com muita galhardia a sua encarnação. Meus irmãos, nós vamos ter agora o passe aqui na salinha. Convidamos os médiuns presentes para nos ajudarem. No final, aqueles que puderem ficar, nós fazemos a prece de encerramento ali dentro, com todos de mãos dadas. Então nós vamos agora a essa atividade. E aqueles que não puderem ficar, desejamos um excelente fim de semana, um retorno para os seus lares com a proteção de Jesus, o nosso grande amigo mais velho, nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Mestre Jesus.